Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos, especialmente de Manuela, que está aqui, que atendeu prontamente o convite quando a, a fiz, para que ela pudesse conversar conosco aqui sobre as ações que a Embasa vem empreendendo no bairro, na região, na bacia hidrográfica, na verdade, né? Recentemente, Manuela, com parte da equipe, esteve conosco visitando a orla de Estela Mares, conversando com alguns moradores sobre as ações que estão sendo desenvolvidas. E depois de muita gente me perguntar e tal como foi, eu achei mais interessante que a gente pudesse convidá-la para apresentar aqui e abrindo isso, lembrando que essa é uma reunião livre, aberta, né? Inclusive, a gente está aqui hoje gravando essa reunião para depois disponibilizá-la publicamente para quem eventualmente não pôde participar. A gente vai colocar aí nas redes sociais e etc. E quem quiser, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão a colocar, coloca, por favor, aí no chat, né? Na zona de conversas e de mensagens, que ao final nós vamos ler e, se forem dúvidas, vamos apresentar para que a Manuela possa, eventualmente, tirar as dúvidas. Lembrando que o tema é as ações que a Embase está empreendendo para a melhoria do sistema, né, de esgotamento sanitário na nossa região. Então, é importante que a gente foque nesse tema aqui, para que, obviamente, é o tema que ela está apresentando. Outros temas a gente pode discutir em outros momentos, mas hoje a gente precisa aproveitar a presença dela aqui para isso. E eu queria pedir muito que a gente tivesse uma escuta atenta, né? O que ela vai apresentar, entender um pouco como funciona todo o sistema de esgotamento sanitário da nossa região, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, para que a gente possa, de fato, ao final, eventualmente tirar dúvidas ou fazer comentários depois de compreender tudo que ela está apresentando, né? Então, é importantíssimo que a gente faça essa escuta atenta, acompanhe, observe as informações para que ela possa. É importante lembrar que a Embasa e a Prefeitura têm feito aí, através de uma força de trabalho conjunta, uma série de ações no bairro. Não é uma tarefa muito simples, mas eu tenho certeza que teremos sucesso na medida em que todo mundo fizer a sua parte, inclusive, principalmente, nós que moramos aqui no bairro, que muitas vezes nossas casas, nossos condomínios fazem conexões irregulares na rede de drenagem, fazem descarte irregular de resíduos, isso a gente tem visto muito por aqui. Então, eu queria, então, abrir aqui agora para que a Manuela pudesse iniciar a apresentação e agradecer mais uma vez, Manuela, sua presença, sua disponibilidade e seja bem-vinda aqui conosco. Ok, boa noite a todos, a todas aqui presentes. Obrigada, André, pela receptividade. Eu abro aqui essa reunião, né, em nome da Embasa, agradecendo o convite, porque a gente conversar com a população é sempre uma oportunidade de levar com um pouco mais de conhecimento, abrir o debate participativo. Saneamento básico não é um tema fácil de compreender, não é algo que envolve realmente muitos conhecimentos, envolve uma série de fatores, envolve muitos órgãos, e precisamos ter muito planejamento, trabalhar em parceria. Então, a minha apresentação aqui, ela vai ser no máximo em 20 minutos, né? Tá uma apresentação, assim, realmente muito didática, muito objetiva, porque a ideia é a gente fugir do techniquez e trazer uma linguagem mais acessível para as pessoas. Ainda assim, alguma dificuldade, a gente vai ter aqui um tempinho de debate, de tirar dúvidas, e como ninguém sabe de tudo na vida, eu também sou uma eterna aprendiz, aquilo que eu não puder responder agora, a gente se compromete em pegar a informação e fazer a devolutiva logo depois, tá? A apresentação aqui, gente, eu organizei em duas etapas. Um pouquinho da teoria, para a gente realmente entender o que é o saneamento, e a gente vai falar
de alguns temas que envolvem não só a Embasa em si, mas essa conjuntura de fatores. Onde é que a gente faz o link com outros órgãos? Quais são os temas que a gente depende e que esses outros temas também dependem da Embasa? E aí a gente entra nas ações. Por que a gente precisa dessa introdução? Para a gente compreender um pouco melhor por que a Embasa está trabalhando no meu bairro. O que ela está fazendo? Por que essa ação da Embasa no meu bairro ela é importante? Então, essa primeira etapa vai nos ajudar a entender isso aí, tá? Então, eu vou começar aqui minha fala o seguinte: será que todo mundo entende como é que funciona o sistema de esgotamento sanitário? Tem algumas curiosidadezinhas que a gente vai começar a compreender. O modelo que eu estou apresentando aqui é especificamente do que se trata esta localidade convidada no convite, né, do mandato do vereador. Então, eu foquei assim, bem objetivo. Não é o único modelo sanitário do mundo, não, existem diversos outros modelos, então a gente não vai discutir qual é o mais funcional ou não. Nós vamos abordar hoje o que eu tenho implantado. Por favor, pode passar? Então, para começar, qual é a origem do esgoto doméstico? De onde é que nasce o esgoto doméstico? Nós fornecemos água tratada para a população. E aí nós usamos para o banho, para o banheiro, para as necessidades domésticas, necessidades humanas, cocção de alimentos, para tudo que a gente vive, né, gastamos água. E aí, nessa utilização das atividades humanas, eu vou gerar aquilo que eu chamo de águas residuárias. Do momento que eu usei a água, misturei água com sabão, água com gordura, lavei as minhas frutas, lavei os pratos, tomei banho, essa água já não é mais própria para consumo humano. E também não está apropriada para retorno ao meio ambiente. Neste caso, então, o que acontece? Por favor, pode passar. Aí é que entra as etapas do saneamento básico, a gente compreender. O saneamento básico, gente, ele é definido em 4 etapas, tá? Aqui esses numerozinhos, né? Então, a Embasa ela é responsável por 2 áreas do saneamento básico, o abastecimento de água e a coleta de esgoto. As outras 2 fases do saneamento básico, que é o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, a conhecida drenagem, é feita pela prefeitura. E aí foi o que eu falei do entrosamento das áreas, que é fundamental. Existe, né, vários artigos, uma publicação mundial pela Organização Mundial de Saúde, que cada R$1 investido em saneamento, geramos R$4 na economia na saúde. Porque, evidentemente, quando a gente faz um saneamento básico de forma correta, nós estamos evitando a veiculação de doenças hídricas causadas pela falta de saneamento. Por favor, pode passar. Bom, aí vamos falar agora, então, entender, né, como essa parte teórica que eu falei. Por favor. Bom, primeira coisa que a gente precisa compreender. Como eu falei, a gente tem o esgoto e tem a drenagem. Água de chuva é uma coisa, esgoto é outra e bem diferente. Esse aqui a gente vê um esquemáticozinho bem simples e que seria o mundo dos nossos sonhos se ele funcionasse exatamente assim. E que muitas das nossas causas, dos nossos problemas do dia a dia, vem justamente por a gente não ter as nossas instalações da forma como está nesse esquemático. Aqui, o que eu estou demonstrando? Eu tenho uma residência, né, onde eu tenho, onde tem escrito aqui, caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, ela fica no passeio de nossas casas. Ela é aquela caixinha redonda que a gente normalmente vê com a tampa de concreto com o nome da Embasa. Essa caixa de inspeção, ela está coletando o esgoto doméstico, as águas residuárias da sua casa, e vai para a rede da Embasa, a rede coletora da Embasa, que a gente vê que está aí um tubinho, né, com efluente marrom, chamado rede de esgoto. Daí ela segue o fluxo para o tratamento final e destinação final. A calha da minha casa é uma área impermeável. Quando chove, e a gente está em um período de chuva em Salvador, e a gente sabe que Salvador normalmente já chove muito. 2020, 2021 está atípico, está chovendo mais ainda. Essa água toda vai para onde? Ela precisa ser canalizada corretamente para a rede de águas pluviais, a rede de drenagem, cuja manutenção é feita pela prefeitura. Então, a gente precisa compreender bem este caminho
porque lá na frente aqui a gente vai enxergar muitas coisas, muitas consequências disso aqui. Por favor, pode passar. Aí, saindo desse, né, desse zoom que a gente deu, eu estou olhando meu bairro de cima. Eu estou vendo as casinhas aqui, ó, onde elas estão interligadas numa rede, ou seja, o meu coletor de esgoto de cada casa é interligado a uma rede central na rua, normalmente ela passa pelo centro da rua, daí ela segue para uma unidade de elevação, que a gente chama as nossas elevatórias, que bombeia para uma unidade de tratamento, no nosso caso, o emissário submarino, e depois segue para o destino final. Pode passar, por favor. Aqui a gente exemplifica um pouco mais. Como é que eu divido o sistema de esgotamento sanitário de Salvador? Eu divido ele por bacias hidrográficas. A água, normalmente, a gente divide por zona de abastecimento. Por quê? Porque a água é pressurizada, seja de uma forma eletromecânica, através de bombas, boosters, equipamentos eletromecânicos, ou seja, por gravidade, a questão da altura dos reservatórios. Mas eu vou ter sempre pressão na água. Então, eu posso dividir por uma zona de abastecimento. Esgoto, não. Eu sigo o mesmo princípio da drenagem. A gente começa a coletar do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Ao chegar no ponto mais baixo da bacia hidrográfica, é montado o equipamento de elevatória, onde eu bombeio, que é o que eu chamo aqui de transporte nesse slide, bombeio para um outro ponto da minha bacia e vou transportando ele até chegar no nosso tratamento. No caso de Estela Maris, todo o efluente dessa localidade de Estela Maris, Itapuã, Marisol, toda essa bacia hidrográfica, ela segue para a estação de tratamento e condicionamento prévio, que fica na boca do rio, e de lá ela recebe um pré-tratamento para seguir para o lançamento final através do emissário submarino. Você pode passar, por favor? Aqui, esse mapinha, a gente vê mais ou menos como é que funciona Salvador, né? Aí eu estou falando do sistema bem macro, né, realmente, do nosso sistema de esgotamento sanitário. Então, ou seja, nós saímos da casa, como funciona a nossa casa, como é que eu coleto o esgoto da nossa pia de cozinha, qual o caminho que ele faz? Ele vai lá para a caixa de inspeção, vai lá para a rede coletora, chega no elevatório, que ele é bombeado, vai para os nossos interceptores, até chegar no nosso emissário submarino. Essa parte amarela é toda a parte que é coletada pelo emissário submarino de Pituaçu, né, que fica ali na boca do rio. E toda a parte rosa aqui é o que segue para o emissário do Rio Vermelho. E a gente vê que ele é dividido em bacias, né? Então, a gente chama a bacia de Itapuã, é onde está a nossa região, que nós estamos estudando um pouquinho melhor hoje. Por favor, pode passar. Aqui alguns dados do emissário submarino, né? Essa primeira foto que a gente tem, transporte e tubulação, foi na época da construção, só para vocês terem ideia assim, do tamanho da tubulação. E essa segunda foto é uma inspeção subaquática. Os emissários submarinos, eles são inspecionados periodicamente pela Embasa, ela contrata uma empresa especializada na parte de mergulho, onde é feita toda a filmagem, a limpeza dos orifícios, porque normalmente quando a gente imagina um emissário submarino, né? Eu já vi muito isso das pessoas. Eu imagino um tubão lá jogando um monte de esgoto no meio do mar. Não é assim. O emissário, ele é projetado, onde tem os difusores, vocês verem a saída bem pequenininha. Por que tem que ser dessa forma? Porque tem que ser dentro da capacidade que aquele trecho do oceano tem condições de receber o efluente que está sendo lançado sem impactar o meio ambiente, tanto que a gente vê vida marinha no entorno do lançamento do emissário. Então, isso é muito calculado, né, via projeto, e construído dessa forma. O nosso emissário, que a gente bombeia né, do nosso bairro, da nossa bacia, ele tem uma capacidade de quase 6 metros cúbicos por segundo, hoje ele opera com bem menos dessa capacidade, porque é um emissário que ainda vai receber Lauro de Freitas, que, né, estamos fazendo em obras de esgotamento sanitário, vai receber outras bacias de Salvador. Então, os grandes projetos, né, as grandes estações, elas são projetadas para um espaço de tempo, e isso prevendo o crescimento daquelas localidades. Então, por isso que a gente tem essa folga. Antes dela chegar na capacidade máxima, a empresa tem pré-estudos, já tem previsões, já começa a construir outras estruturas, tá? Só para a gente entender com um pouquinho por que tem essa folga ainda, porque ele tem capacidade de receber futuras bacias, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Bom, aí vamos falar um pouquinho agora das dificuldades operacionais. Pode passar.
A gente vai começar a compreender agora o que acontece, né? A gente viu um pouquinho da teoria. E aí vamos falar de temas como que é embasa, né, como saneamento, não vou nem falar embasa, porque isso aí qualquer concessionária de saneamento tem essa interface. Primeira coisa que a gente precisa, quando a gente fala das 4 áreas de saneamento, eu esqueço o embasa, estou falando das 4 áreas. Primeira coisa, o uso e ocupação do solo, né? A gente sabe que o ordenamento e ocupação do solo, se ele não proporcionar a infraestrutura urbana adequada, a gente já começa nascendo uma infraestrutura errada. Por que a gente fala isso? Porque para implantar a coleta de lixo, o caminhão precisa ter espaço para ele entrar, fazer a coleta. O caminhão que coleta lixo, ele é um tamanho significativo, ele precisa de espaço, ele precisa de um arruamento adequado. Então, ele precisa ir, precisa fazer manobra, voltar. O mesmo acontece com os caminhões de saneamento, da parte da Embasa, da parte da prefeitura. Para lavar as redes, para desobstruir as redes, é preciso ter um espaço para entrar com os equipamentos, fazer movimento. Para instalar as redes, aí vamos imaginar, eu vou ter que instalar a rede coletora de esgoto, a rede distribuidora de água, a rede de drenagem, a gente precisa ter um arruamento muito bem definido. Dependendo da profundidade. Então, o uso e ocupação do solo, a gente precisa pensar nisso, né? Estela Maris ainda é um local que tem uma área de expansão. Então, é muito, assim, a gente apela pela sensibilidade dos projetistas para que, quando forem pensar, né, nas construções dos seus condomínios, que pensem nessa infraestrutura, porque isso é fundamental. Pode passar, por favor? Bom, um outro fator que tem muito a ver, muito mesmo, né, trabalho ali de mão dadas com o esgotamento sanitário, é a drenagem urbana. Esse trabalho que nós temos feito em Estela Maris tem nos proporcionado identificar algumas ruas onde nós temos algumas lacunas nesse assunto. Realmente, as ruas já pavimentadas, tem um bom arruamento definido, uma boa largura, tem passeios, mas não tem infraestrutura nenhuma de drenagem, né? Isso, o que compromete? Basicamente, todo o sistema de esgotamento sanitário, porque vamos imaginar, eu tenho uma rua que não tem para onde a água escorrer. Quando eu pavimento uma rua, eu aumento a área de permeabilização. Então, antes essa rua não era pavimentada, chovia, o próprio solo absorvia a água. Quando eu pavimento, eu não tenho mais para onde essa água ir, a tendência dela é acumular. Então, aqui a gente já vê nessas fotos, por exemplo, a água, né, acumulando na porta dos imóveis. Isso corre o risco de alagamento. No desespero, nenhum morador vendo que sua casa pode ser alagada. E se eu tenho ali um posto de visita, que eu posso levantar a tampa, não importa se é rede de esgoto, rede de drenagem, gente, é o desespero, né, humano. Ele vai abrir aquilo ali e vai começar a escoar água de drenagem na rede de esgoto. Pode passar o próximo slide, por favor? Aí, né, mais alguns exemplos que a gente está falando, e aí essa setinha aqui é só para chamar a atenção de vocês, porque lá na frente eu vou falar dessa questão da cor da água. Então, a gente vê que a drenagem, né, tem vários pontos de alagamentos, isso é uma coisa, né, que a gente já estamos, inclusive, relatando isso para a prefeitura, conversando, o pessoal está se movimentando para ver as soluções, mas isso interfere diretamente e pode me trazer problemas no sistema de esgotamento sanitário. Por favor, pode passar. E que tipo de problema pode trazer? Veja bem, esgoto e drenagem, eles andam em paralelo. São duas áreas do saneamento, mas eles não podem se encontrar. Se eles se encontrarem, nós vamos ter sérios problemas. Se o esgoto estiver entroncado na drenagem indevidamente, por isso que a gente fala que nosso sistema é chamado tipo separador absoluto, porque de fato tem que ser separado absolutamente. Esgoto na drenagem, eu vou ter contaminação de rios, de lagos, de praias. E se for o contrário, a drenagem conectada no esgoto, eu vou ter uma sobrecarga no meu sistema. Qualquer projeto de esgotamento sanitário é feito para receber aquela quantidade de efluentes produzidos pelos imóveis da região, pelo padrão da ocupação imobiliária da região. Se toda vez que chover, a gente abrir as tampas dos PVs e escoar água de chuva, obviamente que eu vou ter um extravasamento, porque a rede não foi projetada para isso, né?
O mesmo acontece com a drenagem, quando ela é projetada, inclusive, para os picos de chuva, para suportar aquela temporada realmente mais, né, severa de chuva. Então, a gente precisa compreender que esgoto e drenagem eles andam paralelos, mas não podem ter encontro das duas áreas. Por favor, pode passar. Um outro problema a gente, né, detecta no nosso dia a dia é justamente a questão dos resíduos sólidos, que é um outro tema do saneamento. A gente é cultural nosso, né? Não se atentar a qual horário que o carro do lixo passa. Então, vamos colocar o resíduo, disponibilizar bem próximo da passagem do carro. Por que isso? Essa foto que eu trouxe aqui, onde tem uns lixos ali, ó, e coincidentemente eles estão bem em cima de uma galeria de drenagem. Por que eu estou evidenciando isso? Digamos que eu coloquei ali o resíduo de manhã porque eu fui trabalhar, mas o carro do lixo ele só vai passar o horário dele às 7 horas da noite. Se durante o dia tiver uma chuva muito forte, todo esse resíduo vai ser carreado e ele vai ser caminhado para a galeria de drenagem. Olha o problema. Então, assim, a gente vê pelas evidências, pelo trabalho da semana, sempre na manutenção da galeria de drenagem, aqui embaixo tem uma foto, a gente vê bastante resíduo ali dentro. Então, o que é isso? É uma atitude simples do dia a dia, que se a gente colocar na nossa rotina, já vai ajudar tanto o sistema de drenagem público e o sistema de esgotamento sanitário também, porque esses resíduos, quando carreados pela chuva, também acabam indo para a nossa rede de esgotamento. E aí, por isso que a gente tem as obstruções das nossas redes. É uma outra causa de obstruções do nosso sistema. Então, uma atitude simples nossa pode fazer. Né, pode melhorar o nosso dia a dia. Sem contar que quando a gente fala de resíduos sólidos, não podemos esquecer, né, dos nossos catadores, que são agentes assim, fundamentais desse processo. E se a gente puder, na verdade, reciclar, reutilizar, diminuir esse volume de resíduo, o meio ambiente agradece, a turma que trabalha com a reciclagem agradece, porque reciclagem de resíduos sólidos gera emprego, gera renda, gera inclusão social. Então, assim, existem ecopontos na nossa cidade. Tudo isso, gente, é mudança de cultura, mudança de rotina, não é fácil, não é? Eu sei disso, mas se a gente puder incutir isso, começar a nos habituarmos, vai nos ajudar muito. O óleo de fritura, eu armazenar corretamente, entregar no ecoponto, não jogar na nossa pia. Ah, mas vai para a rede de esgoto, na minha casa, tudo correto, vai para o sistema tratado da Embasa. Ok, mas aquele óleo de fritura, ele é acumulado na nossa rede, ele causa desobstruções, ele causa obstruções na nossa rede, porque ele sedimenta, ele vira um bloco, a gordura vira um bloco e ela realmente veda a tubulação. Então, para aumentar meu sistema de vida útil, se eu recolher esse óleo e fazer uma doação no ecoponto, eu estou ajudando muito o meio ambiente, o sistema de esgotamento e tudo mais. Por favor, pode passar. Aí aqui tem um gifzinho engraçado, só para vocês verem. Pode ir clicando aí, esse daí só tem imagens. Olhe para vocês verem de tudo que a gente acha na rede de esgotamento sanitário. Pode passar, e só vai clicando. Esse, né, a gente estava fazendo a desobstrução, a manutenção na rede de drenagem, né? Aqui são alguns exemplos que eu falei. Tudo isso aqui é imagem de rede de esgotamento sanitário. Então, a gente acha resíduo sólido, a gente acha garrafa PET, a gente acha muita gordura, o que a gente chama de bucha. O que é a bucha que é gerado? É a sedimentação de matéria orgânica. Vai lavar o prato, eu preciso retirar todo o resíduo do prato, jogo no lixo, que isso é matéria orgânica. O prato ele tem que ir limpo para a pia, limpo, eu digo sem resíduo sólido, só para lavar. Então, a gente está jogando borra de café, está jogando tudo isso na nossa pia de cozinha. Isso é uma obstrução interna na sua casa. A gente atende muitos casos. O esgoto está retornando para minha casa. Quando a gente chega lá, abre a caixa de inspeção, está limpinha, prontinha na frente da casa do cliente. A obstrução é interna. Aí a gente até orienta, mas a Embasa não pode nem adentrar a casa do cliente, ela é uma empresa. O ponto de atendimento da Embasa é a partir do ponto de entrega e de coleta. Entrega de água, que é o hidrômetro, e coleta de esgotamento sanitário, que é a caixa de inspeção. Então, o que é isso? É uma uso da sua própria rede, da sua própria instalação dentro de sua casa. Então, isso é o que vai gerar. E o que passa da sua casa que cai na rede? Ah, mas só a minha casa, certo? A sua e de milhares de moradores. Então, a gente tem esse... Pode passar, por favor. Então, a gente vai tendo essas consequências. Aqui a gente vê bastante resíduo na rede.
o rotor de uma bomba. O que é o rotor de uma bomba? É o fundo de uma bomba. É uma parte da bomba onde fica cravado na elevatória e ela succiona o esgotamento, o esgoto que está na elevatória e, né, bombeia através de uma linha de recalque para um outro ponto. Olha o fundo dessa bomba como está, o volume de resíduo que tem. Então, isso aí é material que é sedimentado, vai da rede e cai no poço elevatório. Mesmo com as manutenções preventivas, com as manutenções corretivas, chega um momento que o equipamento realmente ele pode ser danificado, tá? Por favor, pode passar. Estela Maris está vivendo um momento peculiar, né? Tem uma obra de requalificação da prefeitura. Quando a gente faz reforma na nossa casa, a gente sabe que aí o filho gripa, quem tem rinite sofre porque tem uma poeira aqui, uma sujeira aqui, demoliu, gerou um resíduo. Se é assim na nossa casa, imagine uma grande obra como está sendo essa requalificação. Então, a prefeitura informou em base, né, através dos padrões, e aí a gente já estava meio preparado para receber as consequências da obra, porque é como se fosse uma arrumação da casa. Então, nós temos tido algumas intercorrências, que é natural, porque um equipamento, em algum momento, ele vai atingir uma rede nossa. Então, o que a gente tem feito? Tendo uma equipe atuante, então, assim que o pessoal da obra detectar alguma anomalia ou algum acidente que aconteceu, a gente já disponibiliza para poder acontecer. Então, essa comunicação tem sido muito ágil, né? E tem que ser assim, não tem outro caminho. E também nós temos inspeções diárias dos nossos técnicos. Por exemplo, esse último PV aqui, esse último poço que vocês estão vendo aí, era um poço de esgoto, um rapaz da obra, por desconhecimento, como ele precisava desviar o curso da drenagem, porque estava chovendo no dia para ele adiantar a obra, ele jogou a drenagem dentro do nosso esgoto. Imediatamente nós orientamos que isso não podia acontecer, porque poderia ter retorno de esgoto para os imóveis das pessoas, e tamponamos e retiramos essa contribuição. Ele passou a bombear, fazer da forma correta. Então, a orientação, é diálogo, é conversa, mas isso aqui, na verdade, eu trouxe para tranquilizar vocês, dizer a vocês o seguinte, é porque eu passei, eu vi, fiquei assustada, eu recebo muito WhatsApp, recebo muitas mensagens, é excelente, porque isso significa dizer que é um público atuante, os moradores são também nossos fiscais, e cada denúncia, cada informação que a gente recebe, a gente corre lá para poder verificar, vem informação de diversas fontes diferentes, mas é só para tranquilizar, realmente, dizer que está tendo essa interação em base prefeitura, de forma que o dano ao meio ambiente e à comunidade seja o menor possível, o transtorno seja o mínimo possível. Pode passar, por favor. Bom, aí é uma outra, né, questão. Lá atrás eu falei da questão da drenagem e do esgoto. Então, esgoto e drenagem tem que caminhar paralelo, cada um no seu local, né? Nós temos uma elevatória em Praia do Flamengo, que ela fica, coincidentemente, do lado da saída de uma drenagem. Então, o que acontece? Toda vez que esse tubo sai qualquer fluente, já existe meio que um estereótipo montado de extravasamento da estação, porque, coincidentemente, elas estão muito próximas. E aí, o que a gente precisa trabalhar? Né? Na conscientização e compreender que são sistemas separados. Existe sim uma estação elevatória, que o papel dela é receber o esgoto doméstico que está chegando e bombear para um outro ponto. Esse tubo de drenagem, vai sair água? Claro que vai, tem que sair. Então, lembra que eu falei lá atrás, tem uma setinha aqui piscando da cor da água, que eu quero que vocês prestem atenção. É para esse momento. Às vezes, né, aí, por exemplo, essas imagens aqui que vocês estão vendo, eu recebi todos no meu WhatsApp. Olha como o céu está nublado. Era um dia de chuva torrencial. A drenagem estava saindo água, porque tem que sair, ela está drenando água de todo o bairro. Aí, olha, já tivemos no local, olhando as instalações, está funcionando corretamente, dei todo o retorno, mandei as imagens direitinho, mas está saindo uma água escura. Gente, a drenagem, ela está lixiviando, ela está lavando tudo que está na rua. Não vai sair uma água clarificada. Então, a drenagem, de fato, eu não posso associar apenas a cor que está ali, que é um extravasamento de esgoto. Né? Assim, vamos dizer assim, uma conclusão precipitada. Também não estou dizendo que não possa ser. Tudo precisa ser avaliado. Tudo na engenharia, assim como na medicina, como em outras áreas, nós precisamos fazer o diagnóstico, precisamos ter evidências claras.
e não podemos deduzir e nem já começar a tomar aquilo como uma afirmação, tá? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, o nosso debate? Existem as duas instalações, elas funcionam dentro de cada um dos seus papéis, estão funcionando bem, porque a gente tem ido com muita frequência no local. 2020 foi um ano de muita chuva, 2021 não está sendo diferente, mas nós estamos acompanhando rigorosamente, principalmente esse ponto, que é um ponto de alta sensibilidade, tá? Pode passar, por favor. Aí aqui é um tema que a gente não vai abordar, não vamos aprofundar, mas só para que a gente saiba que vulnerabilidade, que a gente ouve muito isso, apesar que vulnerabilidade é um tema tratado pelo INEM, inclusive com muita propriedade, mas ele tem muito a ver com chuva. Então, para a gente não esquecer, se eu tenho um ano de muita chuva, eu tenho diversos fatores, e não é só esgotamento sanitário, que pode interferir na vulnerabilidade da praia. Então, a consciência de fazer a coleta do lixo correta, descartar corretamente, tentar reciclar, achar tentar mudança das marés, uma série de situações. O que eu estou jogando na minha drenagem? O meu esgoto está indo para o caminho correto? Então, tudo isso vai contribuir ou não para a nossa vulnerabilidade, tá? Pode passar, por favor. E aqui agora a gente vai entrar, então, nas ações que nós estamos, de fato, fazendo no bairro de Estela Maris. Pode passar, por favor. Bom, a primeira ação que nós estamos fazendo, nós começamos em fevereiro desse ano, é o que a gente está chamando de projeto Caça Esgoto. O que é isso? Nós entramos no sistema da Embasa. Estela Maris, gente, é uma região onde ela tem um ótimo adensamento, ela tem uma cobertura, tem redes em praticamente todas as ruas. E as ruas que não têm rede de coletora de esgoto, vocês vão ver que é uma das ações nossas de melhoria, nós estamos implantando, fazendo, inclusive, extensão de rede de esgoto. Então, praticamente vai ficar o bairro 100% com cobertura de esgotamento sanitário. Mas nós temos imóveis que não estão entroncados na rede de esgotamento sanitário. Então, o que nós estamos fazendo? Revisitando esses imóveis. Então, isso saiu do sistema comercial da Embasa, onde a gente vê que não está interligado. E aí a gente faz a visita. Alguns desses imóveis não estavam interligados, já estão, mas não estavam aparecendo no sistema da Embasa. Então, a gente faz a atualização cadastral. Quem não está conectado ganha este comunicadozinho. Por lei, ele tem 90 dias para fazer a ligação dele, ou seja, o que é a ligação? Desativar a fossa dele, ou se o esgoto dele estava indo para a drenagem, né? Tirar e conectar corretamente na rede de drenagem, na rede coletora de esgoto da Embasa. Após 90 dias, nossa mesma equipe de caça-esgoto vai voltar lá e verificar se ele fez a ligação dele. Se fez, ótimo, ele está legalizado. Se não fez, ele será encaminhado, essa relação desse imóvel será encaminhado para conhecimento da prefeitura, que através da SEDU deverá autuar o imóvel, né? Porque já é um papel já de órgão fiscalizador, que não é o papel da Embasa. Nós temos aproximadamente 750 visitas, já realizando em torno de 200 visitas, né? Boa parte delas já tiveram os imóveis notificados, estamos esperando completar o prazo dos 90 dias para revisitar os imóveis e encaminhar a relação para a prefeitura. Então, esse é um trabalho, como vocês viram, de fazer a visita, ter que dar o prazo, revisitar. Então, a nossa previsão é que até dezembro de 2021, 100% dos imóveis que não estão identificados como interligados na rede coletora de esgoto serão visitados, revisitados, e os que não estiverem conectados serão encaminhados para a SEDU. Esse é um trabalho que a gente acredita, onde a gente pode retirar muito esgoto de uma forma clandestina da rede de drenagem, e aí a gente evita que chegue esgoto lá na ponta das descargas, porque toda drenagem ela vai também por declividade e termina na praia ou em algum corpo hídrico. Então, isso é o trabalho que a gente quer evitar. Muita gente que não liga, às vezes é falta realmente de conhecimento. Então, uma oportunidade de uma reunião como essa, a gente está trazendo conhecimento para as pessoas, né? E aí, de repente, você identifica seu vizinho, seu condomínio interligado de forma errada e já pode contribuir, né, com o conhecimento. Pode passar, por favor. A segunda ação que a gente está fazendo no bairro, né? Aí aqui eu já falei que é um pouquinho do esgotamento sanitário, pode passar, a continuidade do projeto Caça Esgoto. A segunda ação, lavagem das redes coletoras. O que é que nós fizemos? Pegamos pelo sistema da Embasa,
quais são os principais pontos onde eu mais tenho ocorrências de extravasamento. Então, esses pontos, nós aí estamos fazendo a lavagem. Ó, o ponto, normalmente, ele aparece em um único, normalmente é o ponto mais baixo, onde sedimenta mais material. Mas aí eu tenho que lavar toda aquela rua, toda aquela avenida, senão não faz efeito. Nós já, esse trabalho nós começamos em dezembro do ano passado, até 30 de abril, nós já lavamos 7 quilômetros de rede coletoras. Esse trabalho ainda continua, a previsão da conclusão dele é até 30 de junho. E essas fotos aqui que vocês estão vendo são todas do bairro de Estela Maris. Olha quanto resíduo nós tiramos da rede. Tiramos todo tipo de resíduo, areia, pedras, a gravilhão, né? Aqui você vê um PV completamente cheio na iminência de extravasar. Então, ao vocês verem esse caminhão trabalhando aí, esse é o trabalho que a gente está fazendo essa lavagem de rede. Na lavagem de rede, nós temos a oportunidade de encontrar ligações de drenagem conectadas em nossos postos de visitas. Já foram 5 conexões indevidas que nós encontramos e nós fizemos o que? A retirada. Porque, como conversamos aqui, a drenagem na rede coletora causa uma sobrecarga. E a gente não pode, infelizmente, não tem condições de receber essa sobrecarga. Então, onde a gente encontrar drenagem devida, a gente faz o tamponamento e conversa com a prefeitura. Pode passar, por favor? Para a prefeitura, porque nós já encontramos e tamponamos. Uma outra ação que está sendo feita no bairro é uma visita aos lava-jato dos bairros. Essa visita, qual é o objetivo? Identificar as contribuições dos afluentes gerados. Porque o que acontece? Os resíduos lava-jato, pessoal, eles possuem um grande potencial de gordura, sabão, areia, matéria orgânica e outros elementos. E, normalmente, eles... aqui tem uma fotinha de um desses que a gente visitou, ele está escoando pela rua. Se ele vai escoando pela rua, ele vai encontrar alguma galeria de drenagem e ele vai adentrar a drenagem. Só que ele não tem aquele volume de água, porque o tubo de drenagem ele tem um diâmetro muito grande e é normalmente uma extensão de rede muito grande. Então, ele não tem volume para gerar, né, e rapidamente sair no ponto final. Então, o que acontece? Essa água do lava-jato ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando na tubulação. Ali ele está em esgoto de organismos vivos, então ele está em decomposição. De repente, uma chuva que deu lá na cabeceira do bairro, e como a drenagem segue no mesmo caminho do esgoto, ela vai por declividade, não choveu na praia, estava aquele sol maravilhoso, a galera lá na praia, escola de surf e tudo, e de repente começa a sair aquela água preta, aquela coisa suja, fétida, na rede de drenagem. É esgoto? Não é. O que acontece? É esse acúmulo de resíduo, essa água que ficou lá na tubulação, e quando choveu na cabeceira que ganhou essa vazão, sai lavando tudo que está dentro da tubulação. Então, a gente tem visitado as instalações, tem orientado também e encaminhado para a prefeitura também fazer esse trabalho social de fiscalização e acompanhamento. Salvador já existe uma lei que dispõe sobre a instalação e funcionamento lava-jato. Então, a lei é bem clara, ela é muito bem escrita, ela inclusive indica a reutilização de água, né? A maioria desses lava-jatos tem poços, então é um trabalho assim que a gente, né, tem feito em parceria com a prefeitura para poder, a partir daí, a SEDU ver, junto com a SESC também, né, que desmembramento pode dar nessa ação. Pode continuar, por favor. As nossas instalações eletromecânicas. Instalações eletromecânicas, gente, ela precisa de atenção constante, né? Então, a gente tem a ação do salito, da maré. Então, aí vocês veem, por exemplo, a manutenção de uma das nossas elevatórias. Então, a Embasa tem feito a substituição por novos painéis elétricos, né, de praticamente todos os elevatórios estão já nesse padrão, as elevatórias da bacia de Flamengo. Novas bombas do sistema, a gente não vê, porque elas estão lá dentro do poço da elevatória, mas ali dentro tem 2 bombas, uma reserva da outra. Ou seja, se automaticamente uma bomba parar, a outra ela entra. É tudo automatizado no painel. E eu vou identificar, obviamente, que uma não está funcionando, porque a gente tem uma visita diária nessas elevatórias. Não está funcionando, eu vou na manutenção, que a gente chama de reserva seca. Pega a bombinha que está lá, substitui, essa que está quebrada vai para manutenção. Então, tem todo um rodízio. E
além disso, as elevatórias estão também recebendo o sistema de automação para que a gente tenha um controle de nível. Se eu começar, né, nosso centro de operação começar a perceber que está aumentando o nível, a gente já correr com a equipe preventivamente para evitar que haja um extravasamento de esgoto. Então, isso já está funcionando, está em operação e a gente tem tido bons resultados, inclusive com feedback da própria comunidade. Pode passar, por favor. Aqui só uma evidência, né, do que eu falei, a nossa comunicação com a prefeitura. Então, a gente faz uma ação, identifica algum ponto, alguma oportunidade de melhoria, encaminhamos imediatamente para a prefeitura de intervenção e já quantificando, direcionamento anexado à nota técnica, para que o pessoal da prefeitura já faça o encaminhamento do que é necessário, tá? Por favor, pode passar. Aí, como eu falei, o loteamento Marisol, por exemplo, é uma área que está recebendo adensamento de esgoto. Então, estamos implantando novas redes coletoras. Esse trabalho que a gente está fazendo, né, de caminhar por Estela Maris, conviver com a comunidade. Então, as informações chegam e aí a Embasa transforma essas informações em ações. Então, com esse adensamento que estamos fazendo nessa localidade, nós vamos praticamente chegar a 100% de cobertura de esgotamento sanitário. Então, qual é o próximo trabalho que temos que fazer? Conscientizar, utilizar corretamente nossa rede, em trocar nossos imóveis, a rede de esgoto, sem a rede de drenagem, drenagem na drenagem, esgoto no esgoto. E isso nós vamos conseguir bons resultados aí, dentro do que a gente quer, a nossa perspectiva de ter um sistema funcionando muito bem. Pode passar, por favor? Bom, aí então já, né, finalizando a apresentação, pode passar. Só para mostrar para vocês, a Embasa, gente, ela tem diversos canais de atendimento. Então, eu falei tanto aqui em ouvir a população, ouvir a comunidade, além do que a gente está fazendo aqui hoje, e que sempre que vocês precisarem, né, foi um convite do mandato vereador, mas qualquer associação que exista no bairro, fiquem à vontade, podem nos convidar, nosso serviço social. Temos diversas outras colegas aqui também, gerentes e engenheiras lá do nosso grupo de trabalho, que têm a mesma disponibilidade, a mesma boa vontade de vir atender, de conversar, de dialogar com a comunidade. Então, tem todos os canais de atendimento que vocês precisarem. E, assim, contem conosco, enxerguem a Embasa realmente como uma parceira da comunidade, que de fato ela é. A gente pede licença para entrar na casa de vocês diariamente, levando saúde. Esse é o propósito da empresa, essa é a responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia, tá? Obrigado, Manuela, pelas informações, né? De forma muito didática, né? Partindo lá do comecinho ali de entender as dimensões do saneamento, quais são as funções da Embasa. Deixa eu tentar aqui, Manuela, resumir assim, para ver se eu entendi. A gente tem, então, o que você eventualmente atribui o problema que chega na praia, que muitos cidadãos entendem como esgoto, às vezes na verdade, uma água, né, que está com uma coloração em função, porque a água da chuva vai lavar a rede de drenagem. A gente tem tanto em função da rede de drenagem que, mesmo se não tivesse... Como é que eu viro a câmera? Mesmo se não tivesse uma ligação regular de esgoto, essa rede de drenagem levaria uma água, né, com uma coloração diferente, mas há a possibilidade de termos aí algumas ligações irregulares de esgoto e também esse descarte aí de lava-jatos e de resíduos, né, de forma geral, na rede. A rede de esgoto em si, ela não tem o risco no bairro de extravasamento. Existe algum risco nisso aqui hoje, em Estela Maris, por algum motivo? Não, assim, nossa rede de esgoto extravasar na rede de drenagem, esse risco a gente não tem, porque elas não se conversam, né? O que eu tenho é o contrário, que a gente tem encontrado nas nossas lavagens de rede. Por alguma deficiência, em algum momento alguém entroncou a rede de drenagem na rede nossa de esgotamento sanitário. E aí estamos, né, como eu falei, em um período de chuva muito forte. Então, num período de chuva muito forte, já que a rede de esgoto não foi projetada para isso, é possível que a nossa rede de esgoto sofra um colapso momentâneo. E aí, aquela imagem que a gente viu ali, o PV, a tampa do PV extravasando, né? Lixiviar material dentro da rede. E outra coisa que pode acontecer, André, às vezes não acontece no momento da chuva. Por exemplo,
A rede de esgoto, tem um diâmetro significativo. Tem locais mesmo que tem uma rede de esgoto em estelamares de 300 milímetros. Então, é um tubo de um diâmetro muito grande. Então, na hora da chuva, possa ser até que ele não extravase. Mas um belo dia do sol, a gente recebe lá no 0800, olha, tem esgoto extravasando aqui. Ué, por que isso? Hoje está sol, não está chovendo? Justamente, o material que foi carreado, foi sedimentado, ele foi ali fechando a seção do tubo e chegou um momento que o esgoto não podia passar. Encheu o PV, ele vai transbordar pela tampa do PV, né? As estações elevatórias, elas funcionam, elas precisam de energia elétrica para funcionar. A maioria das estações já estão dotadas de geradores. A única que não está ainda é a Flamengo, se não me falha a memória, Flamengo 5, né, que até da imagem ali que eu mostrei, o gerador já está comprado, a gente só está, né, em conversa com a questão da propriedade local para poder fazer a instalação. Por que o gerador é importante? O gerador, o que acontece? Vai ter lá um sensor no painel, onde faltou energia elétrica, é um relé de falta de fase, ele identificou que faltou a fase elétrica, ele dá a partida automática no gerador. O gerador vai gerar energia e eu vou manter 24 horas no sistema de bombeamento. Né? Mas como a falta de energia em Estelamares também é muito remoto, né? Eu, pelo menos, não percebo isso. Né? Eu acho que a parte só realmente muito caos, de muito vento, alguma coisa assim, muito pontual. Além disso, o próprio poço da estação elevatória, porque eu não trouxe essa imagem para vocês, mas ele é um poço que ele tem um tempo de detenção de esgoto, porque ele é muito profundo e muito largo. Então, até para a bomba não ficar entrando toda hora, senão ela também não resiste. Então, esse poço, por exemplo, se faltar uma energia por meia hora, 40 minutos, não é o suficiente para extravasar uma elevatória, porque ela tem esse poço enorme que vai armazenar o esgoto para a bomba entrar a cada 2 horas, a cada 3 horas, então ele tem um tempo de detenção, tá? Então, assim, hoje nossos problemas maiores, que eu considero, estão principalmente nas redes coletoras. Por isso, nós estamos atacando tanto as redes coletoras, né, e conscientizando tanto isso. Estela, por exemplo, tem muitos condomínios. Então, do portão para dentro do condomínio, eu não entro. E lá dentro, aquilo que eu falei da calha de chuva, você imagina um condomínio, quantos telhados não tem, não é? Então, todo esse telhado é uma área impermeável. Está chovendo, ele coletou a água de drenagem. A água de drenagem está indo para onde? Será que ela está indo para a rede de drenagem corretamente? Ou por algum desconhecimento, entroncamos na rede de esgoto? Se isso está acontecendo, é uma sobrecarga muito grande na nossa rede. E no pico de chuva, vamos ter problemas. A calha do telhado, ela dificilmente vai levar resíduo, mas vai levar volume de água para a rede de esgoto, tá? Então, esse trabalho é importante que a gente revisite nossas instalações no sentido de olhar, de verificar o que eu posso contribuir. Nessas nossas visitas, há pessoas e pessoas, né? Temos encontrado síndicos assim, muito acessíveis, que permitem, inclusive, que a gente entre, conversa, quer entender melhor. E aí a gente tem a oportunidade e temos identificado, inclusive, instalações inadequadas. A gente orienta como é que deve ser feito. Então, assim, é um pedido, né, que a gente faz para a população que a gente possa fazer essa avaliação das nossas instalações. Ótimo, excelente. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui combinado com o Manuel até as 9 horas, né? A gente tem aqui uma série de perguntas que Luan vai fazer a leitura. Se a gente tiver tempo no final, a gente pode abrir um ou outro microfone para quem queira fazer uma intervenção com o microfone. Mas aí nós vamos priorizar as perguntas que já foram colocadas aqui no chat para que elas possam ser dirimidas, enfim, dúvidas. O Luan me disse que tem algumas aí. Luan, fica à vontade, por favor. Beleza. Boa noite, pessoal. Manu, te chamar de Manu, viu, Manuela? Eu tenho aqui algumas questões, o pessoal mandou muitas perguntas, algumas são bem específicas, então pode ser que você não tenha a resposta agora, e aí eu queria já combinar para as questões que a gente não conseguir responder aqui hoje, a gente conseguir dar uma devolutiva depois para as pessoas que fizeram por escrito mesmo, e aí a gente pode combinar qual é a melhor forma, tá? Podemos. Inclusive, as que não derem tempo também, né, por conta do tempo, a gente sabe que todo mundo trabalha amanhã, está cansado. O que não der tempo, a gente combina do mesmo jeito também, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. Perfeito. E aí, quem tiver mais dúvidas e ainda não usou o chat para isso, pode mandar por escrito, gente, que é a melhor forma de garantir que a questão fique registrada e que a gente consiga dar a resposta depois.
Então, para começar, eu só vou pedir, Manuela, para a gente ter respostas mais objetivas para tentar responder o máximo, tá bom? A Combinado. primeira questão foi do Eduardo. O bombeamento dos elevatórios é de responsabilidade da Embasa ou da prefeitura? E o tratamento na lagoa é da Embasa ou da prefeitura? Pronto. A elevatória que bombeia é a Embasa, tá? Ela faz parte do equipamento de esgotamento sanitário, faz parte do nosso sistema de transporte. Agora, em lagoa, se tem algum bombeamento da lagoa, por exemplo, em Estela Maris, a gente não tem nenhum tratamento que envolva a lagoa, nenhum contato com a lagoa. Se existe algum tipo de bombeamento em alguma lagoa, a gente precisa ver que bombeamento é esse, tá? Pode ser uma captação de água, de algum condomínio, para irrigação, alguma coisa desse tipo. O sistema, né, de Estela Maris, ele é composto pela coleta de esgoto que é na porta do imóvel, vai para as elevatórias da Embasa, são todas identificadas, você vê lá a placa da Embasa, então você sabe que é a instalação da Embasa, e ele segue para o emissário submarino, que fica lá na boca do rio, na SCP nossa. E a estação de condicionamento prévio bombeia para o fundo do mar, que fica a 4 quilômetros de distância da praia. Esse é o sistema da Embasa. Se tem uma outra captação, aí a gente precisa ver quem é o responsável. Ok. A próxima é do Tiago Siqueira. Como a Embasa vem se preparando para dar conta do aumento de volume de esgoto decorrente do crescimento vertical do bairro? Serão muitos novos moradores nessa região e a minha preocupação é com as nossas praias. Há algum estudo de capacidade de suporte? Sim, sim. Como eu falei a vocês, né, todo o sistema ele é projetado para uma escala temporal e já provisionando o crescimento. Isso é feito com cruzamento de dados entre censo, Secretaria de Estudos Econômicos. Então, hoje, só para vocês terem ideia, no ano 2020 foi feito um reestudo da capacidade de todas as elevatórias da Embasa, da bacia. O emissário, a gente viu ali, ele pode operar até com quase 6 metros cúbicos, está trabalhando com um pouco mais próximo dos 2 metros cúbicos por segundo. Então, o destino final, eu tenho capacidade. As estações, elas foram, vamos dizer assim, repaginadas, né? Painéis novos, bombas novas, justamente para já ficar preparados para esse crescimento do bairro. Uma outra coisa para tranquilizar a população, existe um procedimento que todo empreendimento na cidade de Salvador para construir, ele precisa se licenciar ambientalmente, e nesse processo de licenciamento ele dá entrada na Embasa pedindo a viabilidade de água e esgoto. Então, ou seja, antes do empreendimento ser construído, a Embasa já fica sabendo daquela demanda que vai existir para água e para esgotamento sanitário na região. Assim, ela tem a oportunidade de se preparar para poder receber. É uma preocupação muito válida, está coerente, né? Mas assim, isso é um planejamento que é feito e em tempo hábil, né? Nenhum empreendimento ele nasce sem ter o planejamento prévio, porque tem essa condição amarrada já ao município. A mesma coisa para o empreendimento, quando ele ficou pronto para a liberação do habite-se, a Embasa tem que ir lá e vistoriar as instalações dele. Os nossos problemas hoje, quando a gente fala de trocamento inadequado, é mais com as instalações mais antigas, que não passaram por esse procedimento. Essa amarração, vamos dizer assim, do licenciamento com a viabilidade técnica com a BITS, tem, né, alguns anos para cá. E isso surtiu um efeito muito positivo, porque deixou de ter o crescimento desordenado, de forma assim, sem controle dos grandes empreendimentos. O crescimento vegetativo, uma casa que você vai construir, isso você não vai pedir viabilidade, eu estou falando para grandes empreendimentos, principalmente a verticalização, que é a preocupação da comunidade. Certo. A Débora perguntou, gostaria de saber se o tratamento que você, Manuela, se referiu é só a separação de sólido e líquido e qual é o controle de qualidade feito pela Embasa adotado para o lançamento, visto que essa ECP é operada por terceiro. Assim, a Embasa é uma PPP, né? São duas ECPs, uma é operada pela Embasa e uma operada por uma PPP, parceria público-privada. Mas a Embasa tem uma comissão de técnicos que diariamente visita, inspeciona, controla, monitora a vazão que está sendo bombeada. Existe algumas análises, eu não sei te dizer aqui de cabeça,
mas tanto há monitoramento do que chega, do que sai, tanto em invasão como em análise físico-química, e nas inspeções subaquáticas também são coletadas amostras e feitas análises físico-químicas para se comparar com o referencial literário e determinado pelo licenciamento ambiental de lançamento do efluente, né? Então, existe uma separação absoluta, de fato, não pode ir areia para o fundo do mar, não pode ir resíduo, e existe um pré-tratamento também que se passa, que é uma forma de regular o pH, regular também a carga orgânica antes de se lançar no emissário. E isso é um controle e é muito instantâneo, né? Mas, assim, existe esse controle, existe também um monitoramento físico-químico e biológico desse efluente, tanto que chega quanto que sai. A pergunta do Sérgio. Quais as inspeções estão sendo feitas juntamente com a obra da Orla, visando identificar águas que aparentemente não são pluviais e serão jogadas na nova rua, exemplo, na Avenida Beira-Mar, em Estela? Muitos canos sendo passados por baixo da nova calçada e que antes estavam enterrados ou semi-escondidos e que agora estão com saídas no passeio dos condomínios, que dão fundo à lagoa. Como identificar se realmente estão de acordo com o descarte no sistema de esgoto e não na lagoa? Como acontece a fiscalização? Bem, da parte da obra, o que o pessoal normalmente identifica como anomalia, eles convidam, né, em base, a gente faz a vistoria para poder identificar. Já fizemos algumas extensões de rede de esgoto, algumas adequações também. Agora, assim, como é que eu posso identificar? Existe normalmente o teste que a gente chama esse caça-esgoto, teste pergamanato. Se eu quero saber se aquele tubo ali, o que ele está lançando é drenagem ou esgoto, ou qual o caminho dele, eu primeiro precisaria saber qual o imóvel. Porque, assim, se a drenagem pura, né, só realmente água de chuva, ela pode ser caminhada para o corpo hídrico, que deve, é o destino final dela, seja uma lagoa, um rio, um córrego ou o mar. Agora, se nessa tubulação tem esgoto doméstico, ele precisa ser separado, precisa ser corrigido, né? Aí a sugestão até, se tiver, ele até falou o nome da rua, o que a gente pode verificar? Eu vou pedir para o pessoal nosso da operação ver se essa rua já entrou na tabela de inspeções, se não, eu vou incluir para fazer a inspeção conjunta com a obra, tá certo? Pergunta do Davi. Para onde vão as águas das regiões que estão mais distantes do mar? Mesma coisa. Se for drenagem, a drenagem ela segue a bacia, né? Então aí a gente tem em toda Salvador, tem córregos, tem rios, riachos, lagoas. O Dique do Tororó, por exemplo, ele é uma bacia que ele recebe drenagem de toda a região que está ali. E as regiões mais litorâneas, a tendência é ir para a praia. Então, drenagem, ela vai procurar sempre o corpo hídrico natural, que é algum desse tipo que eu falei. E o esgoto, ele tem que ir para a rede coletora de esgoto. E aí, com aquele mapinha ali que a gente mostrou, nós temos estações elevatórias que vêm. A ECP do Rio Vermelho, por exemplo, recebe o esgoto que vem desde São Tomé de Paripe, ela vem bombeando, né, através das estações elevatórias e dos interceptores, e chega lá no Rio Vermelho. A nossa aqui, que futuramente vai começar a receber de Lauro de Freitas, vai até a boca do rio. Então, assim, uma mega estrutura, tá subterrânea, a gente não vê, mas ela funciona 24 horas por dia, dá um trabalho danado, mas também dá muito orgulho, porque a gente sabe que é um trabalho, né, invisível aos olhos de quem está no dia a dia, e que gera um retorno assim, em número, né, incalculável para a nossa população. Então, quem está mais distante da praia, a drenagem ela deve ir para os córregos, os vales, os rios. Agora, o que a gente ainda vê em toda Salvador é essa mistura de água e esgoto. E, na minha opinião, é muito ainda por falta de conhecimento, realmente. Outra questão do Sérgio. Como está a questão da Embasa em parceria com a Bandeira Azul? E sobre os ecopontos, onde estão no bairro? Bem, Sérgio Ecoponto eu sei que tem no bairro, não sei te dizer onde, mas aí eu peço ajuda da turma, do pessoal da fundação. Se tiver alguém aqui na reunião que souber,
posso te informar. Se não, a gente vai pesquisar e a gente retorna depois. Mas eu sei que tem. Sobre com bandeira azul, o que acontece? Nós temos tido reuniões frequentes. O pessoal da bandeira azul realmente tem muito trabalho pela frente, né? Imagine, eu aqui da Embasa, estou falando de um ponto, umzinho, que é esgotamento sanitário. Olha quanta coisa a gente abordou aqui, né? Falamos de ocupação do solo, falamos de reciclagem, falamos de resíduo sólido, falamos de drenagem, falamos mil coisas. Então, assim, o trabalho da bandeira azul, que é trazer a vulnerabilidade para a praia, é de fato um trabalho que vai contextualizar todos esses problemas da bacia hidrográfica. Não é um trabalho fácil. Todas as reuniões que tiveram, a Embasa esteve presente. Eu sou uma das representantes da comissão da Embasa, com muito orgulho, inclusive, porque eu acho que isso é um trabalho fascinante, vai trazer um resultado para a cidade de Salvador, para o bairro de Telamares fantástico. Aqui na Bahia, temos algumas outras praias já certificadas, acho que vocês sabem disso, Guarajuba, uma das nossas ilhas também tem. Na época, coincidentemente, eu trabalhava lá na parte de esgotamento sanitário, então, assim, foi um trabalho árduo, intenso, mas que nos trouxe, né, uma satisfação muito grande. Então, aqui na parte de Telamares, não tenha dúvida, eu falo até por mim, por minha equipe, por meus colegas, que a Embasa não medirá esforços para que a gente conquiste essa premiação. Agora, é um trabalho, gente, que envolve a bacia hidrográfica, né? Todas as reuniões têm tido também várias secretarias da prefeitura, porque envolve muitos órgãos, e todos sempre, pelo menos é o que eu sinto, todos com o mesmo engajamento e a mesma intenção. Outra questão da Débora. Ô, Luan, rapidinho, Diga. rapidinho, só para complementar. Hoje a gente tem um ecoponto de descarte, especialmente de entulho, que fica no Abaeté, né, que a prefeitura recebe, e nos próximos, talvez no próximo mês, aí, 30, 40 dias, vai ter um ponto para descarte de recicláveis na praça, aquela praça de Telamares, né, que é a Praça Guaratuba, que fica aquela praça principal, com a perspectiva de ir ampliando na medida em que o programa vai crescendo. Então, hoje tem esses 2 pontos aqui na região de descarte adequado. Quem tiver interesse aqui, gente, tiver online, tiver interesse de estruturar um programa de coleta seletiva no seu condomínio, tá? A gente está disponível para ajudar nisso. Tem um projeto que a gente tem dentro do mandato que vai implementar programas de coleta seletiva nos condomínios que tenham interesse aqui no bairro. Então, basta nos procurar depois, tá bom? Beleza. É uma questão da Débora. Ela quer saber qual é a função do caminhão sugador nas estações do Flamengo, que tem um em frente ao condomínio dela. Tá. Isso aí é o que a gente chama de manutenção preventiva. Lembra que eu falei que tudo que cai na rede, se a gente não conseguir interceptar, né, a lavagem de rede, porque imagine, o esgoto ele é o tempo inteiro. A gente está aqui conversando, o mundo inteiro, o bairro inteiro está produzindo esgoto. Alguém está tomando banho, alguém está lavando um prato, alguém está lavando roupa, alguém está tomando banho, e por aí vai. Então, isso é uma coisa constante. Eu não estou lavando rede 24 horas. Então, está indo resíduo, está indo material para a rede, que isso empurra e vai cair na minha lavatória. Então, nós precisamos fazer a manutenção preventiva. A manutenção preventiva da nossa lavatória é justamente tirar a areia da caixa de areia dentro da estação elevatória. Numa outra oportunidade, eu até trago um esquemáticozinho aqui para vocês conhecerem como é dentro da elevatória. Mas ela é dividida em compartimentos. Então, primeiro eu tenho uma grade que eu retenho resíduo sólido, porque acredita, a gente chega de tudo que vocês imaginarem. Chega pedaço de colchão, fronha, travesseiro, panela, tudo vai não sei como, mas cai na nossa rede. Então, ela tem uma grade que retém esse resíduo sólido. Então, nossas equipes passam pelo menos 2 vezes por dia e retiram esse resíduo sólido, que é para não ter, para deixar a vazão do efluente. Então, essa é a primeira barreira. A segunda tem uma caixa de areia na elevatória, ou seja, porque a areia ela acaba passando pela grade. Então, quando chega a determinado nível, essa própria equipe que passa diariamente nas estações identifica isso e vai ao caminhão e ele succiona, limpa a areia. E em um terceiro momento, que já é uma manutenção mais robusta, a gente faz a limpeza do poço mais profundo, é onde estão as bombas, para evitar aquela imagenzinha que eu falei do rotor da bomba. Lembra que eu mostrei lá aquele rotor bem obstruído de material?
Então, para evitar que aquilo ali aconteça e que danifique a bomba, que é um equipamento caro, a gente precisa otimizar os recursos públicos, então entra esse caminhão e faz essa limpeza. Aquele caminhão ele tem uma potência de sucção onde ele consegue succionar o fluido junto com, vamos dizer assim, material pastoso, né? A areia com água, ela fica material pastoso. A lama com água, ela fica material pastoso. Ele consegue succionar aquilo ali para deixar a elevatória limpa e conservar nossos equipamentos por mais tempo. O Peixoto, morador do Petromar, diz que quer falar um pouco sobre o descarte de material sólido que estão jogando em locais errados. Peixoto, você quer falar no microfone? Quer fazer um comentário? Olá, o objetivo maior, boa noite a todos. Boa. O objetivo maior é falar sobre isso. E o pessoal tem jogado muito entulho nas ruas, e como a gente está falando de ambiental, essas coisas, seria prudente a gente tomar uma medida, mas aí, conforme o André já falou aí, que já tem uns locais apropriados e está chegando mais outro, então, aí eu sugeri que a gente até colocasse câmera para a gente identificar essas pessoas e chamar essas pessoas a atenção, porque o lugar que a gente mora não é lugar de se jogar lixo no meio da rua. E principalmente aqui nas ruas do Petromar, o pessoal tem jogado muito nas ruas, aqui nas coletoras, e com relação a isso, aí eu sugeri que a gente colocasse umas câmeras aí para plagar essas placas de carro aí. Às vezes o cara vem até de fora, às vezes não é nem morador daqui, não. Então, a sugestão seria dessa aí. Mas conforme o companheiro André já falou aí, que está vindo aí mais outro ponto de coleta, e eu acredito que vai facilitar isso aí. Valeu, Peixoto, obrigado, boa noite. Peixoto, a gente fez, não sei se você Foi viu, não. a gente fez um videozinho explicando sobre o descarte de entulho, de outros resíduos aqui no bairro. Se você não teve acesso, a gente pode te mandar depois para você ajudar. Eu acho que tem duas ações necessárias. Uma é a gente que mora aqui constranger quem está fazendo isso, tá? Mostrar e eventualmente tirar foto, porque a Limpurb, pela prefeitura, ela pode sim, e ela está disposta a multar essas pessoas. Então, se você identificar Moisés, acho que está aqui, ele me mandou umas fotos, umas imagens, eu encaminhei para a Limpurb, a gente tem que constranger, tem que falar, tem que ir para cima, porque isso é um absurdo, e, por outro lado, mostrar onde é possível fazer esse descarte, né? Então, a gente já tem ponto para fazer descarte adequado, e isso as pessoas precisam conhecer, muitas também não conhecem, em que pese isso já seja um crime, uma falta de educação, né, mesmo sem conhecer, mas também divulgar onde pode ser feito, acho que é uma opção, e conte com a gente nesse sentido aí para ajudar. E a gente também está planejando, em breve, uma ação com a Limpurb para fazer a limpeza e a reorganização desses pontos aí que estão viciados de descarte de entulho. Em breve a gente vai ter essa ação aí no Petromar. Ok, André. O objetivo é justamente tentar ajudar também junto com a turma aí. Obrigado aí. Valeu, Peixoto. Próxima questão é do Eduardo. São inúmeros os relatos de moradores de que o Rio Sapato, há menos de 10 anos, era navegável e cheio de fauna. E, segundo esses próprios relatos, essa mudança aconteceu depois da instalação da Embasa. E aí, o Eduardo também comenta que a Embasa atribui que a morte do rio e que o excedente de esgoto se deu a obras clandestinas e não pela intervenção da Embasa, né? Então, ele quer entender como que a Embasa se manifesta em relação a isso, quais são os argumentos que comprovam essa hipótese da Embasa. E a segunda parte é se existe uma medição do volume médio regular em metros cúbicos tratado no elevatório e uma medição dos clandestinos. Olha só, assim, o histórico do Rio Sapato, né, eu não tenho. Então, não conseguiria responder isso, porque se foi um posicionamento da empresa, eu precisaria ver de que setor foi, de quando foi. Mas, na verdade, as instalações é o contrário, não é para poluir o rio, é para retirar a poluição, né? Porque, normalmente, o que acontece com nossos rios? O crescimento urbano, o apelo, né, pela moradia, ele é muito mais rápido, muito mais célere.
Então, primeiro, a gente sai avançando com moradia, e aí vem essa questão do arruamento que eu expliquei, e vem as instalações, coleta de esgoto, a coleta de água, a distribuição de água, a coleta de resíduos sólidos, a drenagem, e às vezes não chega os 4. A gente tem muito desse histórico. Então, o que a gente percebe? Pode ter sido o próprio processo de ocupação que não casou, e a gente tem as consequências hoje no Rio. O que a gente acredita, e aí é uma opinião minha, né? Não estou nem falando como empresa, com o esgotamento sanitário de Lauro de Freitas, e até com o avanço do sistema de esgotamento sanitário, onde ainda não se tem Stella Maris, o Rio Sapato, a tendência realmente é a gente retirar uma carga de poluição dele. Agora a gente precisa ver se é só isso, se tem mais alguma coisa. O que a Embasa bombeia, ela tem medição, ela tem a metragem metro cúbico. Por exemplo, quanto é que eu estou mandando lá para o emissário submarino, das nossas elevatórias? Então, isso é monitorado. As instalações da Embasa. O que é clandestino, o nome já está dizendo, é clandestino. Não tem como a gente saber, né? Não tem como dimensionar. O que é possível você chegar a um valor, mas, por exemplo, eu estou fazendo uma visita em aproximadamente 700 imóveis, que eu identifiquei no meu sistema, que eles estão, eu entrego água tratada para eles, mas eles não estão oficialmente cadastrados como se tivesse esgotamento. Nas visitas agora, estamos identificando que muitos já estavam interligados, e muitos ainda estão com fossa, ou estão com alguma instalação inadequada, porque não permitiu que o Embasa adentrasse o imóvel para poder verificar, e aí estamos notificando esses imóveis. Esse volume é possível calcular com base na literatura. Eu tenho a quantidade de imóveis vezes aquele consumo padrão daquela localidade. Agora, isso é um estudo que a gente precisa saber. Se eu fizer um cálculo desse, eu não posso inferir que esses imóveis estão lançando em um corpo hídrico, né? Tudo tem que ter muito, muito amarrado, muito bem definido. Outra coisa que a gente conversou aqui, o Rio Sapato, ele com certeza deve receber muita drenagem, ele é um rio. Então, aquilo que não vai para o mar, vai para um corpo hídrico próximo. Será que nessas drenagens que contribuem, que deveriam ter só drenagem lançando o Rio Sapato, não tem esgoto entroncado de forma errada? Então, aquilo que eu falei, tudo que envolve bacia hidrográfica é um estudo a médio e longo prazo, são várias causas, várias razões que podem levar, né, a um processo de degradação de um rio. A gente não pode atribuir só a um fato, né? Agora, esse trabalho que a gente está fazendo, não tem dúvida que vai refletir positivamente, tanto no esgotamento de Lauro de Freitas, que está sendo feita a obra, como as ações que estamos fazendo também na bacia, que envolve o bairro de Telamares e Pitanga. Questão do Sérgio. A estação, que ele não sabe ao certo qual é, que fica no fim da rua Mário Guzmão, faz qual função? Toda estação, independente de que rua ela fique, o papel dela é bombear o esgotamento. Ela recebe aquele trecho, né, daquela bacia, começa do mais alto para o menor, chegou ali, ela tem um poço ali dentro que é muito profundo, tem 2 bombas ali dentro, vinculada a um painel elétrico. Então, quando chegou a um determinado nível, as bombas bombeiam, então elas secam novamente o poço. Esse bombeamento, ela segue para um novo ponto do sistema, e vai bombeando, até chegar na ECP, na estação do emissário submarino, que fica lá na boca do rio, em Pituaçu. Então, o papel de qualquer estação que vocês verem aí no bairro é esse: recepcionar o esgoto, chega a determinado nível, ela bombeia para o próximo ponto do sistema e vai funcionando. E isso é 24 horas por dia. Mais uma questão do Eduardo. Qual é a porcentagem de perda pelo suspiro dos elevatórios? Aí ele não perde. O efluente, porque assim, na verdade, as estações elevatórias ela não tem suspiro, né? Ela é totalmente vedada justamente até para poder não ter a questão de odores. Então, chegou na elevatória, chegou no nível automático, ela bombeia e segue o esgotamento. O que pode acontecer como eu falei, se for um caos, se a gente tiver vários problemas de drenagem
entroncado, que é o que a gente está trabalhando para evitar, ela poderia transbordar ali pelas tampas por cima, né, dela, e aí seria algo que todo mundo veria isso acontecendo, tá? Mas ela justamente é vedada para poder evitar, porque a movimentação do esgoto ali dentro, né, pelo próprio bombeamento, e para evitar mau cheiro, ela é fechada. Que normalmente a gente vê isso em fossa, que tem um suspiro por questão de produção de gases, mas a elevatória não tem. Podemos concluir o extravasamento caso a água escura contenha fezes humanas por toda a extensão da praia? Veja só, eu até recebi um vídeo curioso há um tempo atrás, de onde tinha um material, né, sólido, e aí as pessoas estavam atrelando isso que fosse fezes ali jogado. Aquilo que eu falei, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as deduções ou aquilo que a gente infere. Alguém pegou esse material, fez uma análise, tem como alguém verificou, né, micro e biologicamente se realmente se trata isso? Por que eu estou falando isso? Vocês viram aqui em algumas imagens que eu mostrei. Esgoto extravasando. Aquele esgoto que está extravasando, imagine, já é o esgoto que recebemos de vários condomínios, de várias casas. Alguém viu alguma partícula sólida? A gente vê um líquido que tem coloração, que tem cheiro. Então, ou seja, o que eu quero dizer isso para vocês? Todo o efluente, mesmo quando a gente joga o grão de arroz, o resto do macarrão, o resto da salada na pia da cozinha e desceu tudo, pela movimentação e pelo trabalho bacteriológico, mesmo nas redes de esgoto, nas elevatórias, quando chega na elevatória, nós temos praticamente 100% líquido. Você não tem uma composição sólida de nada. Então, eu não consigo mais dirimir o que é que veio de origem do vaso sanitário, o que foi que veio da pia da cozinha, o que foi que veio da lavanderia, porque ele já está numa composição líquida pastosa. Aquelas imagens que eu recebi, então, assim, eu recebi de umas 3 pessoas, eu não entrei, não respondi, não falei nada, porque, assim, primeiro que rede social é um perigo. Você coloca, a pessoa transmite e já começa a retransmitir. Mas eu tive um caso semelhante em Guarajuba, alguns anos atrás, e aí, detalhe, na região, na praia, onde surgiu um material semelhante àquele, não tinha nenhuma instalação de esgotamento sanitário. Então, a gente precisa lembrar que praia, eu lanço a drenagem, mas lembrem-se, tem a maré também, ela vem de lá para cá. Eu não sou oceanógrafa, mas se a gente ouvir algum oceanógrafo falando, ele vai explicar muita coisa. A maré ela tem um comportamento. E lá em alto mar, ou em algum outro ponto que tem as correntes marinhas, ela não pode trazer de lá para cá da praia? Então, e a areia da praia? Então, assim, eu estou falando de questões que a gente não pode inferir visualmente. O que eu posso afirmar é que da estação elevatória aquele material não saiu, e se saísse o material da estação elevatória, seria um material líquido e pastoso, com coloração muito específica, o que corresponde a esgoto doméstico. Esgoto industrial não vai ter nada para ele, viu? Candidato é Wagner. Então, né, tem uma composição diferenciada e não seria um material sólido daquele, tá? Manuela, eu vou fazer mais 2 perguntas só por conta do horário, e aí tem mais de 20 aqui que ainda sobraram, que eu vou te mandar depois por escrito, mas só para reforçar todo mundo que mandou questões, comentários, tudo vai ser reportado para a Manuela e tudo vai ser devolvido para quem fez as perguntas. A gente tem o e-mail de todo mundo que fez a inscrição, então é fácil fazer essa comunicação depois. A primeira, na verdade, é a junção de 2 aqui que falam sobre a mesma coisa, do Idinei e do Varoli. Não sei se é do ou da Varoli. O Gran Hotel joga sua água pluvial na rede de esgoto. Poderia enviar essa apresentação que você fez para a gente que participou da reunião? A gente pode ter acesso a essa apresentação. E a segunda questão, que tem a ver também com o Gran Hotel, do Varoli, o que acontece naquela região do Gran Hotel Stella Maris, onde por diversas vezes presenciamos o esgoto extravasando. Você tem conhecimento? Existe alguma solução para esse problema? Tá, a apresentação eu vou, né, salvar em PDF e vou disponibilizar, vou te mandar por e-mail, né, já trocamos e-mail, vou disponibilizar para que
pode ser sim disponibilizado, não tem problema nenhum. Tem uns folderzinhos educativos também da Embasa, com materiais bem didáticos, bem simplesinho. Vou né, encaminhar para vocês também, que pode ajudar nessa disseminação de educação ambiental. Grande Telamares. Esse processo que a gente está fazendo lavagem de rede, estamos bem próximos de chegar, porque assim, gente, né, imagine, já foram 7 quilômetros lavados, a gente precisa ter uma sequência. Então, nós pegamos o mapa da bacia e fizemos um plano de trabalho. Eu creio que no final desse mês, ou no máximo, início de junho, estamos chegando naquela rua. Já fizemos algumas intervenções pontuais, mas agora, com a estrutura que a gente está chegando uma estrutura para investigar a causa raízes. O que é isso? Fazer justamente essa investigação. O lançamento da água pluvial, água de drenagem do hotel está indo para onde? Então, vamos procurar a gerência do hotel, vamos pedir autorização para poder adentrar o hotel, a gente quer conhecer as instalações internas deles. Tratamento de gordura. Gordura é um resíduo, ela não tem que ir para a rede de esgoto. Então, toda grande instalação precisa ter um tratamento prévio de gordura. Eles possuem, a gente gostaria de conhecer, ter acesso. Ali do lado de fora, nós temos várias instalações, bares, barracas de praia, todas elas já foram notificadas pela Embasa, para que façam a manutenção da caixa de gordura delas periodicamente. Alguns dos extravasamentos que nós já atendemos ali, a causa foi gordura na rede, ou seja, o empreendimento que tem muita fritura, faz muqueca, então ele acaba gerando muita gordura, ultrapassa a caixa de inspeção dele e chega na nossa rede. E a gordura realmente, ela bloqueia, ela cria um bloco sólido e evita que o efluente passe. Então, já fizemos inspeções. A ideia agora é a gente já fazer a inspeção em conjunta com a prefeitura, né? A SEDU já se disponibilizou, inclusive, aí ir em conjunto, porque a Embasa já fez a notificação extrajudicial, já orientativa. Agora, já ir em conjunto, aí vai ser feita uma nova lavagem de rede, a inspeção se a caixa de gordura está dentro dos padrões técnicos, e o terceiro fator é, se houver necessidade de uma ampliação de rede, de ramal, alguma intervenção técnica também será feita. Então, assim, é uma próxima etapa já do nosso cronograma, porque ali as nossas intervenções sempre foram pontuais e mais educativas, só que agora a gente vai entrar naquela rua ali com muito cuidado, é um dos pontos críticos, né, aquilo que eu falei a vocês. A nossa lavagem de rede tem sido nos pontos críticos, e aquele trechinho ali é considerado um ponto crítico para a gente, no intuito de resolver. Então, quem sabe, num próximo encontro, a gente já vai ter aqui informações para vocês. Qual foi a causa raiz, ações feitas e por aí vai, tá? Perfeito. Vou fazer a última questão do Eric. Existem casas antigas no bairro, a exemplo de algumas casas do loteamento Marisol, que por serem antigas, o SES da casa tem como destinação final uma fossa séptica. Hoje, existe rede de esgoto na rua, porém algumas casas estão no nível abaixo da rede e distantes. Qual solução tomar? Pronto. Nesse caso, o que acontece? A lei prevê o seguinte: quando a casa já está na cota, tem cota suficiente para lançar na rede coletora, o morador tem 90 dias para poder fazer essa ligação. Quando a casa está abaixo do nível da rua, ele tem 2 caminhos. Aí a lei já dá 180 dias, onde ele precisa ter um sisteminha de bombeamento, porque a fossa dele normalmente é uma fossa negra, ou seja, a fossa sumidouro, né? O esgoto entra e aí ele penetra no solo. Isso vai ter contato com o solo freático. Não podemos fazer isso. O que a gente precisa? Que esse esgoto seja bombeado para a rede coletora da Embasa. Então, ele precisa fazer uma fossa já, não é nem fossa, ele vai fazer um poço e vai botar um sistema de bombeamento e encaminhar. Ou ele pode ver, de repente, um ponto onde, se tiver, né? Porque às vezes é uma casa de esquina, por exemplo, a rede vem fazendo assim, a rede de esgoto ela vai descendo, porque ela vai por gravidade, ficando profunda. Então, se ele achar um outro ponto, ele pode fazer um ramal interno da casa dele e fazer um entroncamento. Se o morador tiver dúvida, ele pode fazer contato com a Embasa através do 0800, pede uma inspeção técnica, porque é gratuito isso. Então, ele, olha, eu quero fazer a minha ligação de esgoto, mas eu estou com dúvida, eu gostaria de inspeção técnica. É aberta uma SS, uma solicitação de serviço, ele vai ganhar um número de protocolo,
ele também pode solicitar isso nas lojas de atendimento, e um técnico da Embasa irá lá e vai fazer a orientação correta de como ele deve fazer a ligação dele. A Embasa ela não vai fazer a ligação intra, mas a orientação a gente fornece. Então, Manuela, queria agradecer aqui da parte das questões, vou passar para André também fazer uma fala, mas de qualquer modo, só reforçar a todo mundo que as questões que não foram respondidas, a gente vai encaminhar para a Manuela, ela vai repassar para a gente, e também caso alguém queira depois fazer algum questionamento, queira detalhar algum ponto que não ficou tão claro aqui hoje, só procurar a gente do mandato, que a gente também faz essa articulação com a Manuela. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade, participação. Passar para a André. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, é isso. Agradecer a Manuela, à disposição, super, né? Quando eu convidei, ela topou na hora. Obrigado pela disposição, Manuela. Obrigado a presença de todo mundo aqui hoje. As questões que não foram respondidas, a gente vai encaminhar, a Manuela manda, a gente devolve para cada um. Por isso a importância da inscrição, só para a gente manter esse contato. E essa aqui, gente, é um primeiro momento de vários outros momentos que a gente vai discutir algumas questões do bairro, tá? Não só questões da Embasa, principalmente, mas outras questões que tem aqui, questões de segurança, questões de mobilidade. A gente vai estar convidando responsáveis por organizações governamentais aqui, do município, do estado, para a gente conversar ao longo dos próximos meses. Então, a gente passou aqui 5 minutinhos. Manuela, muito obrigado. Obrigado à presença de todo mundo. Melissa, nossa presidente da Associação de Moradores, também está aqui. Quer falar alguma coisa, Melissa? Dá uma fala aí. Olá, boa noite. Eu também quero agradecer a todos que estiveram aqui. Quero agradecer a Manuela, que aceitou o convite de imediato mesmo. A gente teve presente numa outra reunião e ela tem uma facilidade muito grande de explicar, né? Então, muito obrigada. E reforço também a disponibilidade de vocês encaminharem questões que ficaram em aberto para a gente poder encaminhar a Manuela também e até a qualquer outro órgão que ela nos dê a orientação de encaminhar, tá? Estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite a todos. Bem, em nome da Embasa, sim, André, eu realmente agradeço o convite, né? Como eu falei aqui no começo, é sempre oportunidade para a empresa, quando a gente está, né, frente a frente com a comunidade, é um trabalho que a gente costumava fazer muito presencial, tinha uns pontos de encontro nas escolas, né? E para a gente não há dia nem hora, é de domingo a domingo, e estamos nos reinventando. Essa acho que já é a terceira reunião virtual que eu participo. Conseguimos fazer um cadastro com as lideranças. É importante, é diferente o contato, você conversar, compreender, sentir, ver alguma imagem, né? A gente sabe o quanto é complexo. Para nós que é da área de informação, imagine para quem não é. Então, compreendemos tudo isso. E, assim, quando vocês forem tratar nos temas relacionados a saneamento, mesmo que não seja em base, a gente vai falar de resíduos sólidos, vamos falar sobre drenagem, por favor, convidem a gente, gostaríamos de estar aqui como ouvintes, porque, quer queira, quer não, aquilo que eu falei, a interação das áreas, ela é fundamental. Então, se eu não puder estar, vai ter alguém da minha equipe aqui acompanhando, para a gente acompanhar a evolução do bairro, o que está tendo, poxa, vai ter uma ação aqui referente a isso pode impactar. Vamos lá, vamos juntar aqui. A Embasa pode interagir com esse braço, né, com essa ideia. Então, temos um serviço social assim, muito atuante nas áreas, projetos assim, fantásticos, e a ideia é realmente a gente estar cada vez mais próximo. Né? O diálogo com Estela Maris, com a comunidade Estela de Ipitanga, tem se aberto mais recentemente. Tem outros bairros aqui que a gente já atua, e a nossa penetração assim, é muito forte na comunidade, do dia a dia, de conhecer realmente a realidade e contribuir com muito mais do que água e esgoto, realmente conhecimento com educação ambiental, com um projeto em escolas. Então, entendo que a Embasa realmente está disponível para estar, é um braço assim, da comunidade. Tá? Obrigado, Manuela. E só para encerrar de fato, dizer que a gente vai, né, disponibilizar aqui essa nossa reunião, para quem eventualmente não pôde estar conosco, possa estar. E aí, Manuela, não sei se depois,
quando você finalizar aquela primeira etapa, né, que você apresentou que é em junho, a gente pode, de repente, fazer um novo encontro. Fazer uma devolutiva. Ótimo. Vamos sim, vamos sim. Eu sinalizo para vocês, pode deixar. Massa. Obrigado, gente. Obrigado, Manuela. Obrigado, Melissa. Enfim, obrigado a todo mundo. Dúvidas mais, depois quem tiver pode mandar no meu zap, a gente compartilha e corre atrás da resposta. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.